A paz de Cristo para todos e para todas. Sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira. É um prazer recebê-los aqui. Eu tenho alguns pedidos para fazer para você antes de iniciarmos a nossa aula de hoje. Primeiro é o seguinte: se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Isso é extremamente importante. Primeira coisa, vai lá agora, clica no botãozinho inscreva-se. Isso aí, muito obrigado. Você está ajudando de uma maneira grandiosa o canal ao se inscrever. Comente o vídeo, fale de onde você nos assiste, fale o que você está achando das aulas, faça perguntas, faça comentários, dê sugestões de novos vídeos. Você sabe que eu trabalho com liderança de jovens e de adolescentes, dando palestras, pregando. Então, comente aí os nossos vídeos, isso também ajuda a crescer o canal. Dê like, clica no joinha, isso também ajuda a crescer o canal. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Compartilhe o meu canal com todo mundo. É bênção para você. Quando você compartilha, quando você comenta, sabe o que você está dizendo? Que esse canal é bênção para você, que o conteúdo aqui é bênção para você. E se é bênção para você, compartilhe para abençoar mais pessoas, ok? Mais dois pedidos rápidos e a gente já começa a aula. O primeiro é: esse tempo é um tempo que nós precisamos nos ajudar, então eu preciso da sua ajuda. Primeiro, tem uma área para ser membro do canal. O que isso significa? Você patrocina o canal, ok? Clique na área Seja Membro e veja os benefícios para quem se tornar membro do canal. E ao ajudar-nos, você está patrocinando e ajudando a manter esse trabalho no ar e também mostrando que ele é importante para você, para o seu crescimento espiritual. Na descrição dos vídeos, esse é o último pedido, eu vou colocar aqui um contato para você adquirir o meu livro para jovens e adolescentes com o tema 10 apps para uma conexão abençoada, não é? Apps é dicas, ok? É sobre relacionamentos, relacionar-se bem com Deus, consigo mesmo, com o próximo. Eu falo um pouco sobre questões de pureza sexual, eu falo sobre desejos. É um livro muito completo, é 80 páginas, é muito rápido de ler. Ao adquirir esse livro, você está me ajudando, você está ajudando a manter esse trabalho no ar, tá bom? Espero poder contar com vocês, que Deus vos abençoe. Bora para mais uma aula da EBD. Roda a vinheta. Que bom chegar com a lição 1 da classe de jovens, nesse início de trimestre. Quero lembrar que se você também quiser fazer algum tipo de doação, eu vou deixar aqui os dados bancários, você pode doar algum valor que tiver no seu coração, você nos ajuda a passar por esse período de turbulências. Deus abençoe. Muito bem, o livro de Josué. Tempo de conquistas. O texto do dia está em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Lindo isso. Não está no passado, não está no futuro. Nós não fomos e nem seremos. Somos. Quando? Agora. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, o cristão nunca pode sentir menos do que isso. Se você é um cristão de verdade, o seu estágio emocional, ele tem que partir sempre disso, de mais que vencedores. Mas eu estou na prova, mas sou mais que vencedor. Eu estou na luta, mais que vencedor. Estou tendo alguns prejuízos aí por causa do vírus, mas eu sou mais que vencedor. A Bíblia diz que eu sou, e é importante você ter em mente aquilo que você é. A síntese dessa lição: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Eu leio algumas coisas da revista, faço alguns comentários, e aí é muito importante que você tenha um bloquinho de anotações para ir fazendo as suas anotações e ponderações para a sua aula. Lembrando que você também pode voltar à aula aí, se perder alguma coisa, enfim, e claro, comentar, dar sugestões. A introdução da nossa lição: Moisés libertou os israelitas da escravidão após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram.
pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma segunda geração, essa foi adestrada no deserto, não é? Eles viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que veio para os desobedientes. O tempo passou, vai morrer Miriam, vai morrer Moisés, vai morrer Arão, e Josué, que era servo de Moisés, então ele é escolhido para liderar o povo nessa trajetória rumo a Canaã. Moisés e Josué fizeram parte de um plano muito maior do que eles mesmos. O plano não termina em Moisés e nem começa em Moisés. Um não substitui o outro. Eu tenho uma teoria comigo, baseada exatamente em Moisés e Josué, que Deus não trabalha com substituição, Deus trabalha com continuidade. Quando um pastor assume uma igreja, ele não está ali para substituir um antecessor, mas para continuar um trabalho que começou lá no Éden. Não começou na construção do templo, não. Então, nós não somos chamados para substituir pessoas no reino de Deus. Nós somos chamados para continuar a obra. Então, um não substituiu o outro, mas ambos trabalharam para cumprir os propósitos divinos em meio à diversidade no deserto. Josué entra em cena como líder para dar continuidade ao projeto que Deus iniciou com Moisés. E por isso tem a segurança de que será bem sucedido, pois os planos do Senhor não podem ser impedidos. Tem uma Bíblia aí, bloquinho de notas, caneta, papel para anotação. Jó, capítulo 2 e versículo... Jó, capítulo 42, melhor dizendo, nos diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Eu estou usando aqui a versão King James atualizada, que diz assim: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Olha o que diz também o texto de Isaías, capítulo 55 e versículo 10 e 11. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, sem efeito, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. Então, Moisés e Josué e todo esse povo fazem parte de um plano de Deus. Por isso, é uma questão aí de continuidade. Quando Moisés morre e Josué assume, e que fique essa lição para nós no reino de Deus. No reino de Deus, Deus não trabalha com substituição, com continuidade, porque o plano começou no Jardim do Éden e vai até o arrebatamento da igreja. Nós estamos na mesma caminhada, eles para conquistar uma terra aqui na terra, nós para conquistarmos nossa morada celestial, ou para alcançarmos. Conquistar já foi conquistado por Cristo na cruz, você vê aí, mas para nós alcançarmos a nossa morada celestial. Muito bem, tópico 1, o livro de Josué, visão panorâmica. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos afirma que o servidor de Moisés, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual ele narra aí o seu falecimento. Não é? Como que era o mundo na época? E aí ele tem aqui muitas informações históricas, não é? Ele tem informações, por exemplo, que no Peru, mais ou menos nesse período, já se fabricava, já se tinha instrumentos de metais. Na América do Norte não havia civilização. O povo mexicano, aí, a cultura, enfim, ele surgiu aí por volta de 1500 a.C. e por aí vai. Naquele tempo, o Egito era um país rico, embora ele tivesse perdido já a mão dos escravos hebreus. Quando a Babilônia, que ao longo da história destruiu muitas nações, quanto a Babilônia
e a Síria, que ao longo da história destruiu muitas nações, hoje essas nações nem existem mais. Israel, porém, uma nação formada inicialmente por ex-escravos, mostrou ser um projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. Dê uma olhada, escreve no Google, curiosidades sobre Israel. Israel domina ciência e tecnologia na área agrícola, na área de agricultura, na área de irrigação, mesmo não tendo água potável lá, as melhores frutas do mundo, os melhores sucos do mundo, as melhores armas, os melhores sistemas de defesa do mundo, sistemas domésticos, sistemas virtuais, plataformas. Israel é considerado o segundo Vale do Silício. Israel é um lugar assim extraordinário. Se tornou uma potência mundial, mesmo tendo nascido tão pequenininho. Aí ele vai falar aqui do território de Canaã. São comentários técnicos que estão aqui, que ele vai colocar. Por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como um povo conquistador como outras nações. Então, Israel não foi uma nação que se levantou para ser um império, para sair conquistando todo mundo, não. O que Israel sempre buscou, e até o dia de hoje busca, é apenas a sua herança prometida por Deus, que nada mais é do que uma faixa estreitinha de terra, tá bom? Uma faixa estreita de terra, para que fique bem claro, é Deus que estabeleceu, é Deus que deu. O objetivo de Deus era estabelecer os hebreus como seu povo na terra, através dos quais seu nome e seu poder fossem conhecidos entre todas as nações. Interessante, não são conquistadores, mas dominam muitas áreas essenciais, né? Como eu já falei aqui sobre segurança, defesa militar, tecnologia e por aí vai. A promessa se cumpriu. O interessante é que, se nós olhássemos para o momento da promessa com olhos carnais, nós jamais veríamos e acreditaríamos que Israel se tornaria o que se tornou. Por isso que a gente deve andar por fé e não por vista. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 22 e versículo 18. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra. Deus está falando isso aqui para Abraão. Aqui Isaac já tinha nascido, mas a primeira vez que Deus fala, Abraão sequer tinha descendente. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a terra. Ele fala no 2, farei de ti um grande povo, eu engrandecerei teu nome. Deus está falando isso para um homem que tem 100 anos e sua mulher tem 90 e é estéril. Deus está falando, eu vou fazer algo grande, eu vou fazer algo extraordinário. Por isso que nós devemos andar por fé e não por vista. E eu reservei um texto aqui, que a lição é bíblica, amém? Então eu sou aquele professor prático e bíblico. Romanos capítulo 4, do 16 ao 21. Olha o que diz sobre Abraão e que tem a ver com essa lição, tem a ver com esse momento. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, para Abraão, ele sequer tem um filho, mas Deus já via tudo que Israel viveu, construiu e seria e é até os dias de hoje. Por quê? Porque ele chama à existência aquilo que ainda não existe. Meu Deus do céu. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não a enfraquecendo na fé, não atentando para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Que lição linda que nós temos com Abraão. Ao olharmos para muitas situações, ao olharmos para a nossa vida, muitas vezes nós podemos não ter
uma percepção clara das coisas, porque nós estamos olhando aqui e o agora, mas a promessa de Deus ela é grande. A promessa de Deus para as nossas vidas ela é extraordinária. Muito bem. Tópico 2. O propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parece estar cheio de fé e mais unido. Assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mais tarde, o salmista vai declarar que eles não conquistaram nada pelo seu braço, pelo seu poder, mas pelo braço do Senhor, pelo poder de Deus, porque Deus estava com eles e eles estavam debaixo da promessa de Deus. Salmo 44:3. O livro também tem um propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué. Deus cumpre ponto a ponto o que disse: assim como fui com Moisés, serei contigo. É extraordinário isso. O livro possui uma clara divisão interna, porém bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Aqui novamente ele tem toda uma separação que vai mostrar aqui como é que estava dividido, como que está dividido esse livro para que a gente possa entender. Tais episódios funcionam como introdução e conclusão dessa extraordinária obra literária, a qual, por sua importância, transpôs os milênios e continuará ensinando gerações dos servos de Deus. Qual que é o valor desse livro? Ele tem um extraordinário valor histórico por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão em período de cheias, né? A queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida. Ao contar essas histórias, Josué marca isso, não omitiu nenhum dos seus erros, para demonstrar que, embora tenham feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Afinal, como disse Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem. Deus permanece fiel. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continuava à frente de seu povo, guiando-os através de Josué, assim como os guiou através de Moisés. A morte de Moisés não interrompe os planos de Deus. Ao invés disso, coloca o povo em outro nível, em outro patamar espiritual, a gente pode dizer, espiritual estratégico. Esse povo que vem vindo pelo deserto, ele agora vai sendo construído com os contornos de uma nação e se tornando um grande exército para conquistar a terra prometida. É muito interessante isso. Deus faz a promessa, vai ter terra, mas você tem que conquistar a promessa. Isso é coisa maravilhosa para a gente entender, ou seja, não é ficar sentado no sofá, ficar achando que vai cair do céu. Não, você tem a promessa, então te agarra na promessa. Como é que você se agarra às promessas de Deus? Trabalhando, acreditando, se envolvendo com as promessas de Deus. Quanto mais você trabalha, mais você está demonstrando que tem fé que Deus cumprirá as suas promessas. É muito interessante como Deus trabalha de forma gradual e consistente nos seus planos. Você vê que 40 anos no deserto, Deus está trabalhando. Aí vem Moisés, morre aquela geração que saiu lá do Egito. Uma outra que saiu criança, vai se tornando adulto. Os rebeldes já vão sendo eliminados, tal. E aí eles vão crescendo. É um trabalhar de Deus, é gradual, é consistente. E mesmo sendo falhos e limitados, Ele atua em nós através de nós para concretizar suas promessas. O livro de Josué nos mostra que grande não é o povo, mas o Deus a quem o povo serve. Outro detalhe, participar ou não dos planos de Deus é uma escolha nossa. Mas que fique bem claro, nada impede os planos de Deus. Isaías 43:13. Porque antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu. Quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Agora, quem obedece, vê as suas promessas e participa delas. Quem desobedece, se coloca à margem das promessas de Deus. Mas os nossos erros não atrapalham os planos de Deus, só atrapalham a nós mesmos. Mas se nós nos arrependermos, Ele nos perdoa. Ah, Jesus é maravilhoso. Olha o que diz a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 13.
Versículo 12. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. 1 João, capítulo 1 e versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é maravilhoso. E aí tem uma perguntinha que está na revista e eu coloquei aqui também. Por que os livros canônicos mencionam as façanhas, mas também os erros cometidos pelos heróis da fé? Você sabia que isso é mais um elemento da veracidade da inerrância bíblica? Se a Bíblia fosse um livro escrito por homens da sua própria cabeça, fosse um livro só humano, as falhas, os erros, os pecados dos grandes heróis seriam escondidos. Não é assim com as biografias? Às vezes, esses dias lançou um filme, que é uma biografia aí de uma grande artista brasileira que morreu alguns anos atrás. Tem um monte de gente falando que esse filme não tem nada a ver com a vida da mulher. Por quê? Porque qual que é a ideia na biografia? É dar aquela maquiada. Você não vai mostrar. Agora, a Bíblia mostra os erros e acertos dos servos de Deus, para que a gente possa aprender com eles. E para mostrar, é um dos itens que mostra que a Bíblia não é um livro maquiado. Ela é a verdade, porque ela contém a história e tudo aquilo que é relevante na história, incluindo as falhas de grandes homens de Deus. Eu diria que isso está lá para mostrar que todos somos iguais. Isso está lá para mostrar que todos erramos, mas também está para mostrar que grandes e pequenos, se arrependerem, não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho do erro, Deus é poderoso para perdoar. Muito bem, tópico 3 aqui da nossa lição, antecedentes históricos, né? Dessa lição muito abençoada, antecedentes históricos. Nós temos aqui, o deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início ao novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem o maná cotidiano, nem água saindo da rocha. Esse povo ele se acostumou com tudo isso, né? Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas. Comeriam dos frutos que a terra produzissem, ou seja, teriam que plantar, como eles já faziam no Egito. Comeriam dos frutos que a terra produzia e beberiam a água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos. Porém, Deus estava lhes dando uma terra que manava leite e mel. Como que eles conseguiram caminhar até lá? Somente Deus operando poderosamente através deles e neles. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida e Moisés convocou a todos para uma reunião, porque ele sabia que ia morrer em breve. Mas o povo precisava ouvir mais uma vez os mandamentos do Senhor. Por que novamente eles Moisés teve que falar tudo isso? Nós vamos perceber algumas coisas. Primeiro, o deserto é um campo de treinamento de Deus para o seu povo. No deserto tem escassez, mas tem milagre. Tem perigo, mas também tem livramento. Podemos ter uma certeza. Deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Deus permite o deserto, mas não nos deixa só. Salmos 136 e o versículo 16. Tem Bíblia aí, irmão? Diz assim: conduziu o seu povo pelo deserto, porque o seu amor é para sempre. Ele permitiu que o povo entrasse no deserto? Permitiu, mas ele os guiou pelo deserto, os guardou e os livrou. Isaías 48, 21. Não padeceram sede, quando ele os conduzia pelos desertos. Fez-lhes jorrar água da rocha, fendeu a pedra e as águas fluíram generosamente. Então Deus cuidou. Por quê? Porque o povo era dele. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Por quê? Porque nós somos povo de Deus. É impossível ou impossível é apenas uma oportunidade para o sobrenatural se manifestar. A repetição das palavras do Senhor ao povo tinha o objetivo de lembrá-los do propósito da jornada, aumentar a fé e a convicção pelo cumprimento de Deus em cada uma de suas promessas.
e não deixá-los desistir sobre nenhuma hipótese do alvo de sua caminhada. Nós, assim como eles, temos um alvo, um propósito. Muitas coisas e situações existem para nos desanimar, para nos fazer parar. Assim como Moisés repetiu, nós devemos lembrar as pessoas e a nós mesmos qual é a nossa missão, qual o nosso objetivo em meio à nossa jornada de fé. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 10, 17. Tem Bíblia aí? Vamos para a Bíblia. Pega a Bíblia aí, Romanos 10 e 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós temos um alvo. Temos ou não? Temos um alvo. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, permaneçam inabaláveis, sabendo que o vosso trabalho do Senhor não ficará infrutífero. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Filipenses 3, versículo 13, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E por último, 2 Timóteo 4 e 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem sua vinda. Essa lição vai nos ensinar e mostrar o valor da perseverança. O nosso olhar deve estar em Deus e na sua palavra. Fazendo assim, não seremos abalados nem jamais destruídos, porque Ele transformará todas as adversidades em motivos de honra e glória ao seu nome e fortalecimento da nossa fé. Que Deus abençoe sua casa, seus alunos, seus negócios, sonhos e ministérios, o seu ano, a sua classe. Um grande abraço e até a próxima aula. Deus abençoe.